tem pacotão saindo do Botafogo. Tem, Vene. Quem é? Quem são? Vamos lá, lembra que na semana passada a gente comentou do Igor Jesus? E que de fato a informação procedia? Inclusive, os empresários do Igor Jesus estão nesse momento avaliando e receberam já o contrato do Nottingham Forest. O negócio está muito bem encaminhado, ele já aceitou a proposta. Depois do Mundial, de fato, ele deve vestir a camisa do Nottingham Forest, contrato de 5 anos. Só que ele não deve ir sozinho, ele vai com outros 2 companheiros atualmente no Botafogo. São esses aqui da tela, Vene? Exatamente. E o pacotão... É o Jair e o Cuiabano, né? Ou seja, Igor Jesus, Jair e Cuiabano, o pacotão vai custar para o Nottingham Forest 34 milhões de euros. Então, o time inglês está investindo esse valor, 34 milhões de euros, para levar esses 3 jogadores. Fernandinho, se você me perguntar assim, beleza, esses 34 milhões de euros, quanto que vale para o Igor Jesus, para o Jair e para o Cuiabano? Eu não tenho essa informação, porque eu fiz essa pergunta para a pessoa que está representando o Nottingham Forest nas negociações, e essa pessoa falou, não tem nada precificado por cada jogador, é um pacote. O Nottingham Forest veio e fez uma proposta nesse valor de 34 milhões de euros para levar os 3 jogadores. O Botafogo já aceitou. E aí, o que falta para o negócio ser concretizado? Os empresários dos jogadores aceitarem todas as propostas feitas. A do Igor Jesus já aceitou. Falta agora do Cuiabano e do Jair. Só que um dos empresários do Jair, que é o Juliano Bertolucci, é quem está envolvido na negociação representando o Nottingham Forest. Então, a tendência é que o Jair também aceite. E agora falta o Cuiabano. Então, o Botafogo está muito próximo de vender, resumindo toda essa ópera toda, está muito próximo de vender 3 jogadores por 34 milhões. 34 milhões. Eu dei até uma olhada aqui, minha cabeça eu não sei se estava queimada. Este rapaz aqui, tirou! Que eu vou falar coisa séria agora. Pedrosa, esse rapaz aqui, que é o Jair, que está há pouco tempo no Botafogo, chegou no início da temporada. Foi uma negociação quente, arrastada e delicada, porque envolveu um grande ídolo, que era o Tiquinho Soares. O Botafogo deu o Tiquinho Soares e pagou mais 14 milhões de euros por ele. Então imagina que o Tiquinho tinha um valor, né, de mercado, entregou esse jogador e mais 14 milhões de euros. Só detalhe sobre a chegada do Jair. Por contrato, o Jair é obrigado a ir para o Lyon depois de um determinado momento, depois de 18 meses de Botafogo. Ah, tá. Então, ou seja, ele não ia ficar para sempre no Botafogo. Ele daqui a 18 meses ele já ia embora mesmo. Mas aí 18 meses ainda é tempo, né? Não, sim, mas é só um detalhe. Aí a gente tem esses 3 jogadores valendo 34 milhões, ou seja, se a gente botar que não vai levar nada no Jair, porque já investiu esse dinheiro, e esquecer que o Tiquinho Soares foi, a gente tá falando de 20 milhões a mais por esses 2 jogadores. Você acha pouco? Você acha justo? Pouco. Pouco? Pro Jair, sim, principalmente. E pro Igor? 23 anos? Mais pouco ainda, digamos assim. Porque o Igor, eu entendo a saída, eu entendo que ele é um jogador que está vivendo o melhor momento da vida dele. Foi assim no ano passado na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Chegou à Seleção Brasileira, fez gol. E a Europa é assim, ela vai olhar para um cara como esse, que sabe jogar sem a bola, sabe jogar com a bola, tem faro de gol, é jovem, entende futebol moderno, vai precisar dele. Tanto que o Nottingham Forest tentou pegar o Pedro no ano passado. Sim. É um jogador que não atende os requisitos que o Igor Jesus atende. Consegue entender? Eu não estou comparando o nível de jogador. Sim. Eu acho que o Pedro com a bola no pé, por exemplo, é melhor do que o Igor Jesus. O Pedro é um cara mais testado no futebol brasileiro do que o Igor Jesus. Mas pro que a Europa pede, não é à toa que o Cuiabano está indo. É um jogador tático, é um jogador que se entrega, que entende tudo o que precisa ser feito taticamente. Tanto é que ele se adapta muito bem com o Arthur Jorge e muito bem também com o Renato Paiva. E tem uma palavra Paiva que entrega para os 3, principalmente para o Cuiabano e o Igor. A intensidade. É a intensidade. São 2 jogadores muito intensos. Eu falei aqui em outro programa, no mês passado, é impressionante a intensidade que o Cuiabano está jogando. Sim. Ele não disputa, ele não perde uma disputa, ele não desiste de uma jogada, ele corre o campo inteiro. Então, esses caras, eles estão prontos para a Europa. Não quer dizer que eles vão dar certo lá. Então, estou falando que eles estão prontos. Então, assim, o valor é baixo, Fernanda. Mas, infelizmente, isso faz parte do clube que é o do John Textor. O John Textor, ele tem outros negócios, outras, digamos assim, engenharias financeiras que ele precisa fazer. E essa é uma delas. Se ele vai trazer outros jogadores ou não do calibre desses jogadores, eu não sei. Aí quem tem que cobrar é a torcida do Botafogo. Porque não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo ficar com o Juan Cruz. Não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo não vai ao mercado para contratar ninguém. Então, assim, o Cuiabano e o Jair são peças mais fáceis de você resolver do que o Igor Jesus, sem dúvida alguma. Além dessas virtudes técnicas que todo mundo já conhece desses 3 atletas, ainda tem uma outra virtude. São 3 jogadores extremamente jovens.
Pouca gente deve saber, mas o Cuiabano tem 22 anos. É muito jovem. Ou seja... O Igor também. Tá maturando aí. Porque o Igor todo mundo já sabia que era jovem, mas o Cuiabano muita gente imaginava que fosse um jogador mais experiente. Pelo contrário. E o Jair a gente sabe que é uma promessa. Eu tô na linha do Pedrosa também, cara. Eu acho que depende muito de quem o Botafogo vai conseguir trazer para repor aí. Porque não dá para você vender seu principal centroavante e ter à disposição o Juan Cruz, que hoje a gente sabe que não consegue render tal como rende o Igor Jesus. Agora, o Cuiabano é um case de sucesso, porque ele sai do Grêmio meio que chutado, assim, no sentido de não estamos contando com esse jogador, o Botafogo vai lá, busca o jogador, valoriza o jogador e ele está sendo vendido por um valor alto. O outro, o Jair, o Botafogo comprou para vender. Tá muito claro isso. E o Igor Jesus também. O Botafogo pega o Igor Jesus como? De graça, não é? Naquele momento ali de pré-contrato. Sim. E tá vendendo ele. Então, assim, é pouco porque esses jogadores valem? É pouco. Mas no contexto que o Botafogo pegou esses jogadores, o Botafogo vai estar, se esse dinheiro for reinvestido no Botafogo, ganhando grana. Agora, dos três... Ai, vocês têm mais não coisa, sei se hein? vocês vão concordar comigo. Dos três, quem deveria menos pensar é o próprio Cuiabano. É aceitar a proposta na hora. O Igor Jesus, eu entendi no primeiro momento repensar. De repente tem algo melhor para a Europa. Sabe, um futebol melhor, um time melhor, com mais visibilidade. Agora, o Cuiabano é pegar a proposta e aceitar na hora. Eu acho que o Igor Jesus é o que deveria pensar melhor pensando em seleção brasileira. Eu não sei se ele vai conseguir jogar imediatamente lá no Nottingham Forest. Acabaram? Pode, por favor, tá? O Big Thunder, acho que você tem na sua agenda aí ligar pra minha terapeuta? Pode pode telefonar pra ela. E hoje aí ele não é titular, ele está titular. É o que eu tô falando. Quem é que não aceitou ainda, Vini? Olha, eu não tenho Falou essa Cuiabano? informação de que quem não aceitou ainda. Eu não sei se ele não aceitou, mas ainda não tive o ok dos empresários dizendo que ele deu ok. Quem? O Cuiabano. Então, aquele helicóptero de pétalas de flores que ia mandar no Igor, manda lá na casa do Cuiabano, por favor, pessoal da produção. Mas o que a gente pode fazer? Telefonar pra eles, Fernanda achar ao vivo. Sai fora. Aí Eu tô chateada. Vão tirar Sabe 3 por quê? jogadores aí do Botafogo. Eles são os 3 jogadores. Põe na tela eles aqui. Essa Aí, é a minha opinião. depois a culpa vai ser do Paiva. Eles 3 aqui, mais o John, mais o Gregory. Pra mim, Marlon Freitas, pô. Marlon Savarino. sempre. Temporada 25. Temporada. Eles 5, o Jair ainda oscila porque é jovem, natural, defensivo, é assim mesmo. Mas este rapaz aqui e este rapaz aqui, eles têm a temporada de 2025 na mão do Botafogo. Assim, eles são os personagens em momentos que o Botafogo patinou, derrapou na pista, quase não passou na Libertadores, tudo isso. Ele tem gol importante de classificação, ele tem gol extremamente importante, gols de classificação, fora o desempenho. Aqueles jogos assim que você olha e fala, meu Deus, ninguém tá performando. Ele joga bem, Igor joga bem, Gregory também tem passado de forma irretocável e o John também. Então, assim, são 2 caras, eu acho que a metade porque todo ano, toda temporada, em algum momento, você vê que tem alguns personagens que são os personagens. O Savarino sempre vai ser o Savarino. Mas se a gente olhar a temporada do Savarino, ele ficou fora um tempo. Às vezes é um jogo mais regular, um jogo não é tão Savarino assim. O Jair também às vezes tem os seus repente, mas o Cuiabano e o Igor Jesus, eu não tenho o que falar deles, Venia, na temporada de 25. Eles são jogadores hoje extremamente necessários pro Botafogo. Então, por isso que eu tô brincando de filmar e de estar triste, porque eu tô triste mesmo. De fato, como torcedora do Botafogo, perder esses 2 caras, pra mim, vai ser muito doloroso esportivamente, Venia. Não, eu não tenho dúvida disso. Agora, pensando no futuro, não tem muito o que fazer. O negócio acontecendo. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que quem vai fazer mais falta, pra mim, é o Igor Jesus. Sem dúvida. Pela qualidade dele e se a gente olhar o elenco do Botafogo, hoje não tem ninguém pra substituí-lo à altura. No caso do Cuiabano, que tá jogando muita bola, que eu acho que atualmente é o melhor jogador do Botafogo, questão de intensidade, todos os sentidos, a gente, por exemplo, pode olhar para o elenco e ter alguém para fazer a ponta esquerda, que é a função que ele está fazendo. No caso do Jair, repito, ele não é titular, ele está titular por conta das ausências, por conta de lesão. Então, eu acho que assim, o que vai fazer mais falta é o Igor Jesus. E o que vai dar mais trabalho para o John Textor para ele conseguir encontrar alguém no mercado para substituir a altura. Porque ter um centroavante com as qualidades dele, com as características dele, com as virtudes dele, é muito difícil de você encontrar. E se você encontrar,
esse jogador vai ser extremamente caro pro John Texton. Então, é uma pena, mas faz parte. Faz parte. Não tem jeito. Faz parte do game. Fala, minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal. Que perda que terá aí o nosso Fogão. 3 excelentes jogadores aí, Igor Jesus, o Cuiabano e o John aí, irão sair. Nosso glorioso Botafogo. John não, Jair. Irão deixar o nosso elenco do Botafogo. Terão deixando aí um trabalho imenso para John Textor para sair nas substituições desses 3 craques do nosso time do. Espero que vocês gostaram do vídeo. Já vai deixando aquele likezão aí se você não deixou. Se inscreva no nosso canal. Ativa aquele sininho de notificações para tá indo notícias atualizadas aqui. Vou estar trazendo para vocês em primeira mão, beleza? Tamo junto, rapaziada. Uma ótima terça-feira para vocês e até a próxima notícia.